A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Eu sou o presbítero Paulo Ricardo e vamos a mais uma aula desse trimestre. Nesse trimestre, eu gostaria que desde já, enquanto eu estivesse aqui comentando algumas coisas, os irmãos pudessem estar aí na sua casa, né? Já preparando a sua revista da Escola Bíblica Dominical para estar acompanhando a sua Bíblia e as anotações que você porventura queira tirar suas dúvidas ou mesmo anotar para ver mais tarde tirar essas dúvidas. Nós estamos aqui no Centro Evangelístico todos os domingos na escola presencial, né? Tem várias classes aqui, existem várias classes que você pode estar aqui fazendo parte dessas classes. E é um momento mais tranquilo em que se tem a liberdade de se perguntar com algumas dúvidas, enfim. Aí você pode ficar mais à vontade. Então, nesse trimestre, né, nós estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, todas as lições desse trimestre estão voltadas para esse título principal da revista, que estão nos trazendo várias informações e vários subsídios para que possamos, assim, entender sobre essas heresias e que hoje ainda se fazem presentes, né? Então, para que nós possamos ter discernimento sobre essas falsas palavras, sobre trocadilhos, enfim, sobre heresias que distorcem a palavra de Deus, precisamos o quê? Entender e conhecer a palavra de Deus, ou seja, conhecer a Bíblia Sagrada, não só conhecer, mas vivenciar em nossas vidas o que está escrito na palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, para que possamos assim saber como nos defender dessas heresias que ainda são atuais. A lição é de número 8, mas eu gostaria que nesse momento você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, para que nós possamos assim nos colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção, nos dê o discernimento daquilo que vamos aprender aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença agora, em espírito e em verdade, Pai, para que Tu venha falar aos nossos corações, Pai. Ó Deus, como é bom, Pai, poder saber que a Tua graça está sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que Tu esteja sobre a vida de todos aqueles que estão acompanhando essa videoaula, Pai. Que possam assim, Pai, ter discernimento, sabedoria, através do Espírito Santo, Pai, para poder vivenciar em suas vidas a palavra viva, a palavra verdadeira, a palavra que ensina, a palavra que dá, Pai, direção, a palavra que dá, Pai, condições de podermos sustentar, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que nós acreditamos. Um só Deus, um só Deus. E a Sua palavra seja viva em nossas vidas, Pai. Que possamos, assim, entender com muita vontade, Pai, o Teu desejo, o Teu propósito sobre as nossas vidas, Pai. Lendo a Tua palavra e aprendendo cada vez mais, Pai. Queremos trilhar um caminho bom e reto, Pai, na Tua presença. Por isso, ensina-nos nesta manhã, Pai, a Deus, tudo aquilo que precisamos escutar do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, como nós já estávamos encaminhando, a lição ela é de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Lição do dia 23 de fevereiro de 2025. O texto áureo nos fala assim: E corria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 21. Fica bem claro aqui, irmãos, essa disposição, né, de Jesus em já nesse princípio aqui, já colocar a sua vivência humana. Ele era humano, ele veio em carne. Então, ele já trilhava esses caminhos, fazendo com que as pessoas, né, pudessem vivenciar os seus ensinos, a sua maneira de ser, enfim,
Jesus humano. Aqui nós estamos falando de Jesus humano. E ele teve experiências, por quê? A experiência ela é adquirida ao longo da caminhada. E experiência é o quê? Com as pessoas, com o ser humano, com a criação de Deus. Então ele trilhou esse caminho. E assim era Jesus, né? E aqui fala bem claramente: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando, olha, isso aqui eu achei muito importante, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, isso traz, esse texto de ouro aqui já traz às nossas vidas um chamado de atenção para que possamos nos perguntar: o que temos feito diante do reino de Deus? Se queremos e desejamos ter o caráter de Cristo, precisamos viver aquilo que ele fez como humano. Se ele fez, nós podemos fazer. Nós temos essa autoridade, né, de sermos imitadores de Jesus. Então aqui ele percorria a cidade. E a palavra que me chama a atenção aqui, que ele diz, ó, pregando o evangelho do reino. Então isso é fundamental, que nós viemos a ter isso em nossas vidas, né? Haja visto que Jesus, ele antes de ascender aos céus, ele deixou para os seus discípulos o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então isso é importante, que nós temos essa missão. E esse propósito é interessante para as nossas vidas. A verdade prática, ele nos fala assim: o Senhor Jesus, Cristo, teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora o quê? Criado. Então aqui está mais um pensamento de que nós devemos praticar essa verdade, porque se Jesus ele interagia com as pessoas, ele era conhecido pelas vizinhanças, né, pelos moradores de Nazaré, e ali no local onde ele foi, naquele tempo, ali, naquele período, naquela cultura. Então, Jesus humano, teve experiências o quê? Humanas com o povo. Isso é muito importante. Existiam diversas informações que fazem com que nós compreendamos realmente a vida humana de Jesus. É uma forma muito intensa, não só nas informações bíblicas, mas informações históricas, arqueológicas, descobertas ao longo dos estudos. Então tudo isso, irmãos, nos mostra, nos foca, nos conduz a meditar nessa humanidade de Jesus. Nós precisamos crer nisso, né? Não, muitas pessoas estão muito focadas nos milagres de Jesus, né? Mas nós como cristãos, nós temos que vivenciar a humanidade de Cristo para podermos então entender esse Jesus que é Deus, que é divino. Amém? Então a leitura bíblica em classe, ela está lá no livro de João, né? Você pode abrir, se você não tem a revista ainda, você pode abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, do versículo 43 ao 51. E depois nós estaremos lendo também Mateus, capítulo 26, do versículo 37, 38 e o 42. Importante, irmão, fazendo uma ressalva aqui, nós temos aqui no Centro Evangelístico a distribuição gratuita das revistas da EBD. É claro, um dos critérios que usamos aqui para que você receba uma revista da EBD é participar das nossas aulas presenciais, né, nas várias classes. Você se matricula numa classe, depois temos aqui a secretária da Escola Bíblica Dominical, que ela vai estar verificando a sua inscrição. É gratuita, não paga nada, só inscrição em uma das classes, e aí você passa a receber a revistinha da Escola Bíblica Dominical, né, para poder aprender e estudar um pouco mais da vida de Jesus, do que aconteceu nos vários livros, né? Eu abro um parênteses aqui para dizer que Biblos, né, na tradução Biblos, quer dizer o que? Coleção de livros. Então a Bíblia é uma coleção de livros, livros que nos trazem informações muito importantes para a nossa vida cristã. Então no livro de João, no capítulo 1, versículo 43,
até o 51, ele vai dizer assim, ó, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele, eis que aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre os filhos do homem. Agora vamos lá para o livro de Mateus. Se você não tem a revista, pode ir na tua Bíblia e procurar o livro de Mateus, no capítulo 26, ali do versículo 37, depois leremos o 38 e depois o 42, que diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se existe este cálice, não pode passar de mim sem eu o beber? Faça-se a tua vontade. Bem, irmãos, nós vemos aqui que nesses 2 textos, lidos, eles nos trazem algumas coisas que são muito importantes, nós observamos que Jesus, vivendo a sua vida humana, quando foram falar com a Filipe, que Jesus estava ali, é uma referência a Jesus, filho de José, no contexto local. Ele conversando com as pessoas, com as pessoas próximas, enfim. E diz assim, em Mateus, no capítulo 26, mostra a humanidade de Jesus. Jesus sofreu agruras daqueles momentos que, na verdade, era um prelúdio do que aconteceria. Ou seja, ir para o Calvário, onde faz uma oração simplesmente como homem, sofrendo as dores, sofrendo as angústias do que estava passando e tendo conhecimento de que coisas ainda mais pesadas ele teria que enfrentar para remir a humanidade, falando com Pedro, Tiago e João. Então aqui, meus irmãos, esse texto ele já nos mostra essa humanidade de Jesus por ter uma experiência própria ali com as pessoas, com o seu povo, culturalmente falando. E ele fala aqui, veja que ele era 100% Jesus humano, que ele sente as dores, ele tem sentimentos, ele sofre angústias, enfim, ele tem todas as características de um ser humano normal, o que ele era um ser humano normal. Então isso a gente precisa prestar bastante atenção. A palavra-chave da nossa lição é experiência. Aqui nós vamos poder caminhar com alguns momentos de heresias,
né, em que pessoas tentaram descortinar, não é a palavra certa, mas tentaram desviar um pensamento de outras pessoas, de outros que viviam naquela comunidade, para não deixar que eles percebessem que Jesus não era Deus, não havia essa divindade, ou que não poderia haver essa humanidade de Jesus sendo Deus. Às vezes é um pouco complexo de a gente entender, mas quando a gente começa a ler, a gente vai passar a entender melhor. Diz assim a introdução: a presente lição aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré e chegando até Jerusalém. Além de uma vida social, Nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. Com isso, muitas das características humanas podem ser atestadas nas histórias de Jesus, conforme é revelada na Bíblia. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita. Ele em retiro solitário, isolamento da sociedade, e nem ensinou essas práticas aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos das experiências humanas de Cristo. Então, o estudo de hoje ele já está nos mostrando justamente essa característica humana, né, de Jesus. E vão surgir aqueles que vão tentar distorcer essa humanidade de Cristo. O tópico 1, ele nos fala assim: a experiência humana no ministério de Jesus. Item 1, os debates com autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos, onde o ensino de Jesus falava sobre ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então aqui mostra em determinados momentos as reuniões que existiam, né, de Jesus com pessoas, né, como os fariseus, como os saduceus e os herodianos, que tentavam distorcer essa verdade de Jesus ser Deus, de Jesus ser humano. Eles tinham Jesus como um profeta, né? Eles não aceitavam isso. E nós vamos ver que cada um desse tipo de pessoas, né? Os fariseus, os saduceus e herodianos, eles tentavam sempre, desde o princípio, a distorcer e não reconhecer este Jesus. E aqui nós vemos bem claro que, seguindo a sequência da revista, no subitem A, ele fala sobre os fariseus. Eu vou passar brevemente aqui, muito rápido, meus irmãos, porque são informações que você vai ler depois em casa com mais cuidado na sua revista, para você poder entender esse contexto dessas reuniões, onde o próprio Jesus ele coloca diante dessas situações os princípios morais e as responsabilidades civis e também a ética, né, diante do povo de Deus, diante daquilo que ele vinha trazendo para as pessoas como informação, como dados, como o cristianismo sempre fez. Bem, o subitem A, ele diz assim: os fariseus. O nome vem do hebraico que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras. Lá em Mateus 15, 13, nós vamos ter uma breve referência sobre isso. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Então, eles tinham suas reuniões no Sinédrio, onde Jesus também tinha a liberdade de ir e entrar e vivenciar ali o que estava acontecendo ali, era aberto ao povo, e Jesus ali aparecia e para colocar a sua posição diante daquilo que os fariseus queriam impor ao povo.
Já os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Eram como os fariseus, uma facção, ele toca uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Eram sacerdotes que tinham forte influência no Sinédrio, eram inimigos mortais de Jesus. Então veja aqui, já temos aqui duas, vamos dizer como ele colocou aqui, facções, né? Os fariseus e os saduceus. Então eles combatiam isso aí, eles eram contra a determinadas coisas e tomavam como base aqui, os saduceus, por exemplo, tomavam como base aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então isso, e falavam também sobre a questão dos anjos, né? Dos espíritos, enfim, da ressurreição. Então eles vão falando várias coisas para distorcer aquilo que Jesus estava trazendo como uma verdade, como aquilo que ele tinha vivo na sua alma, no seu espírito, né? Jesus trazia isso, e aí começava o grande embate, o grande debate, e a ideia dessas facções era o quê? Era matar Jesus. Já os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, buscavam conhecer o povo para convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Os discursos de Jesus os incomodavam. Junto com os fariseus, tinham como propósito matar a Jesus. Então, era mais uma facção que tinha os seus princípios, tinha a sua maneira de pensar, tinha a sua leitura ali da Bíblia, da Torá, enfim, dos livros, mas queriam trazer para benefício próprio, para tentar matar a Jesus. A palavra certa é essa, que ele mesmo nos coloca aqui. Então, eles eram da dinastia de Herodes. Então isso a gente precisa entender assim como uma base. Isso eram as pessoas que iam de encontro aos princípios de Jesus, ao caráter de Jesus, aquilo que Jesus trouxe de melhor, que foi os ensinamentos, né? E aqui ele fala bem claramente sobre a ética, né? O item 2 do tópico 1, acompanhe na sua revista, diz assim: a vida social e religiosa de Jesus. Jesus participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos foi um item, né? É uma maneira de comprovar que ele vivia numa sociedade. A escolha dos seus discípulos, que aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando os amigos, os vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé. Então tem várias informações aqui, tem várias referências bíblicas aqui, irmãos, que nos mostram dessa vida social que Jesus tinha com pessoas, com irmãos, com famílias, né? Lucas descreve também o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura, em sabedoria. Isso fala lá no livro de Lucas, se você procurar aí no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52, ele vai nos falar sobre esse crescimento de Jesus no conhecimento, na sabedoria. Enfim, eu não estou me apegando muito a essas referências bíblicas, senão vai levar muito tempo. Mas isso é bom para que os irmãos tenham um entendimento só de que Jesus, ele tinha uma vida social e religiosa. Ele interagia com as pessoas, independente das suas condições social e espiritual. Então Jesus vivia 100% aquela humanidade, com o seu povo ali, com aquele momento. O tópico 3, aliás, o item 3 do tópico 1, ele fala assim: características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher. Embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, contudo, foi normal e comum,
como o de qualquer bebê. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede. Jesus morreu. Então todas essas características, irmão, é própria do ser humano. Aí teve uma irmã, eu estava escutando um comentário de um pastor, e ele estava falando que uma vez ele dando essa aula, a irmã perguntou para ele assim, mas pastor, Jesus mamou em Maria? Ele disse, mamou em Maria. Era natural, é normal. Ele era um ser humano, mas era um bebê. Ele mamou do peito de Maria. Isso é uma verdade. Então, não foge, é uma característica, é um ser humano. Isso aqui, e até aqui, irmãos, eu faço questão de novamente falar isso aqui. Há várias referências na Bíblia que estão aqui nos textos, né, da revista, que tem a revista, pode acompanhar, ler essas referências que vai testificar aquilo que está sendo falado, que está sendo comentado aqui pelo autor da revista. E isso é fundamental que você tenha sempre em mente, irmãos. Qualquer coisa que você for ler da palavra de Deus, veja se tem referências bíblicas. São essas referências que testificam aquilo que foi escrito, aquilo que o Espírito Santo escreveu. Tá? Então preste bem atenção, porque se você for ler qualquer livro de autoajuda, você precisa ter essa consciência. Se você vai perceber que ao longo da escrita desse livro tem referências bíblicas, fazendo alusão àquilo que a pessoa tá lendo ali, está pensando, né? Então tem que ter tudo escrito. Como está na revista da Escola Bíblica Dominical, são várias referências. Eu aqui no momento, eu estou só lendo as informações do escritor, mas aqui tem referência, aqui, por exemplo, nessa parte aqui, em suas experiências humanas, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Vamos ver, por exemplo, você pode buscar aí na tua Bíblia, no livro de João, eu vou procurar aqui João, e nós vamos perceber se isso é uma verdade, né? O que está escrito aqui. João, ele vai nos falar, e é um livro muito interessante, que ele nos relata que verdadeiramente aquilo que João ele falava, né? E mostrava e testificava verdadeiramente sobre aquilo que é a emoção, é a ação de Deus quando é escrito aqui, João, capítulo 8, vai procurando a tua Bíblia aí, João capítulo 8, versículo 46, versículo 8, vamos ganhar um pouquinho mais de tempo aqui, e vamos ver se realmente é isso que está escrito, no capítulo 8 de João, versículo 46, olha o que nos diz aqui, vamos ver, 8,46, diz assim, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então isso aqui é uma passagem que ela parece que a gente pega assim o versículo meio no entremeio e nos fala está nos falando sobre a mulher adúltera. Então, mais adiante ele vai falar sobre a mulher adúltera, vai falar sobre Jesus, a luz do mundo, Jesus defende a missão da autoridade. Então, ele vem falando aqui que verdadeiramente, como está o texto aqui, ó, né, ele tinha ele tem as nossas fraquezas morais, como nós temos, enfim, mas ele estava em espírito. Então, João 8,46, ele vai nos dizer aproximadamente aquilo que nós vemos aqui. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque razão não me credes. Então, Jesus aqui coloca essa ação aqui na sua palavra, né? Se não crê na verdade. Então, esse é um dos princípios básicos do cristão, é crer, é acreditar, é pela fé. Então, isso nós temos que ter certeza.
E aí, mais adiante, então, esse primeiro tópico aqui, ele vai nos dizer que nosso Senhor viveu tanto uma vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência o quê? Humana. Então, nós temos que ter certeza disso aí. O tópico 2, ele nos diz assim, heresias que negam a humanidade de Jesus. O tópico 1, o item 1 do tópico 2, ele nos diz apolinarismo. Então, vamos falar sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. Agora vem o contraponto, né? Aqueles que estão contra aquilo que Jesus ensinava. Então, tem um primeiro aqui que é o apolinarismo. Apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então, quer dizer, esse Apolinário se baseava em alguns fatos que ele distorceu da própria palavra para poder, além de estar julgando, né, e aplicando sobre isso como sendo uma doutrina, né, de Jesus encarnado, que não teve espírito humano. Jesus era 100% humano, corpo, alma e espírito. Ele tinha os seus sentimentos e Apolinário, ele queria justamente distorcer isso aí, dizendo que ele não tinha alma, que ele não tinha espírito, né? E essa encarnação distorcida. Quer dizer, quem não tem conhecimento da palavra vai ter isso aqui como uma verdade. E isso a gente tem que ter cuidado. Se não tem uma referência, não tem algo que nos mostre isso verdadeiramente, a gente tem que ler a palavra, aprender, para poder combater essas heresias que negam a humanidade de Jesus. Item 2, tópico 2, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade. Eu até fiz questão aqui da minha revista, eu marquei aqui. A diferença é a sua impecabilidade. E o que é impecabilidade? É a impossibilidade de cometer qualquer pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha. A diferença é essa. De modo que ele é o verdadeiro homem. Ele não deixou de ser humano, só porque não pecou. Bem pelo contrário. Ele fez aquilo ao qual era propósito de Deus na vida dele. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio depois de Calcedônia, em 451. Isso aqui é um dado histórico, né? Que então depois não houve um concílio e tal, e aí essa ideia de Apolinário, essa doutrina que ele tentava empregar ou passar para aqueles que estavam indo de encontro, né, a Jesus, ele mostra que isso era uma heresia e que não tinha validade nenhuma. Depois, no concílio, eles jogaram isso por terra. Então, era mais uma que tentava derrubar aquilo ao qual Jesus era, humano. E, por fim, o terceiro item aqui do tópico 2, o monoteísmo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. E o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo e, evidentemente, que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Eu achei, irmãos, aqui, esse comentário aqui é muito interessante. Eu faço questão de ler novamente.
as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana. Agora, sob a direção que? Divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo. Na natureza o quê? Divina. Deus. Isso é importante, a gente ter esse cuidado, né? Em Lucas, capítulo 5, 20 e 22, né, ele vai nos falar sobre isso. Então, o apolinarismo e o monoteísmo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Aliás, tentam negar, né? Porque não conseguiram. Então, isso é importante a gente saber, né? Da onde vem isso aí, o que surgiu, como surgiu. E essas heresias, elas vêm ao longo dos tempos, aqui naquela época, aqui como foi citado aqui nos concílios, né? De muito tempo atrás, 681, a outra foi em 500 e poucos. Enfim, são concílios que foram feitos e que foram de encontro a esses pensamentos, a essas doutrinas, a essas heresias, a essas práticas, tá entendendo? Foram tudo contra essa questão que eles falam muito de doutrina e coisas que são contrárias àquilo que a palavra nos ensina. Então jogaram por terra isso aí, não reconheceram. Se foram reconhecer, sim, como heresias. Então isso a gente tem que ter com verdade. E hoje, irmãos, não é diferente. Existem por aí, depois tem outras lições que vão nos falar dessa atualidade. Quais são as heresias atuais? Quais são as heresias que têm chegado muitas vezes à nossa vista, aos nossos ouvidos, né? Até mesmo dentro das igrejas? Então é esse cuidado que nós temos que ter ao ler a palavra de Deus, a ter esse ensinamento, para não cair nessas falsas heresias, que muitas vezes fazem com que nós venhamos a buscar outros caminhos por causa de não entendermos a palavra de Deus. Então, o tópico 3 da nossa revista agora tem como título: como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Acabou de falar sobre isso. Então, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Item 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Isso é uma pergunta. E essa pergunta, ela vai justamente trazer um pouquinho, muito pouco mesmo, sobre os países que Jesus visitou. E eu creio que não precisamos ficar com muita coisa. Porque ele diz assim: podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países, qual seja, Egito, Israel e também a Fenícia, atual Líbano, que era o centro das suas atividades. O Evangelho não mostra em Jesus um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Jesus era conhecido, Jesus era falado, Jesus tinha de uma forma muito íntegra o conhecimento desses povos, desses países, Egito, Israel e atual Líbano. Ele é conhecido nesses locais, ele foi verdadeiramente um ser humano que pôde ali, naquele momento, a sua cultura, né? Aqueles povos, aqueles países, mostrar quem ele era. Ele foi verdadeiro ser humano, Cristo, mas com a direção divina. No item 2 do tópico 3, ele diz assim: Jesus era visto como alguém da comunidade. Olha a confirmação que nós estamos falando aqui. Ele diz assim: o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural
na comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Nem não é este da cultura hindu, fazendo uma breve colocação aqui, como os hindus tentam mostrar esse Jesus. Mas ele usa aqui algo que está no livro de Marcos, que fala assim, ó, um comentário, né, que os irmãos vão se lembrar, que diz assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? É uma pergunta que aconteceu naquele tempo, por ele conhecer todo aquele pessoal. E não estão aqui conosco seus irmãos? Escandalizavam-se nele. Isso está lá em Marcos, você pode ver esse mesmo versículo, Marcos capítulo 6, 2 e 3, vai falar sobre isso aí. Então, Jesus era uma pessoa da comunidade, era daquele povo, ele estava ali, ele vivenciou, ele foi 100% humano. Ele foi 100% humano. É nisso que nós precisamos acreditar, crer, através da testificação dos versículos bíblicos, da palavra de Deus, do que tudo que a palavra nos mostra aqui. O comentário. Então, a gente é levado a vivenciar em nossas vidas aquele momento do nascimento de Cristo, né? Ele nasceu de Maria, um bebê, e ali foi crescendo, teve uma vida diante do seu povo, e todos o reconheciam. Diz assim, ao esvaziar-se a experiência humana de Jesus, muitos grupos culturais distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Isso acontece até os dias de hoje. Muitos tentam distorcer. Os judeus vivem até hoje isso. Tem Jesus como o quê? Um profeta, mais um profeta. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor, Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude. Viveu e andou entre nós, seres humanos. Então, irmãos, com essa conclusão, nós podemos tomar para nossas vidas essa verdade da humanidade de Jesus. Precisamos acreditar em tudo o que está escrito na palavra de Deus e que testifica dessa humanidade de Jesus. 100% homem. Como nós estudamos na lição passada. Então, irmãos, que nós possamos assim nos defender das heresias que ainda hão de vir, das heresias que estão acontecendo, até mesmo dentro das igrejas. Graças a Deus que aqui no Centro Evangelísticos nós vivemos essa verdade. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus. Então, que possamos assim ter sabedoria, discernimento, certeza da humanidade de Jesus, como fala no nosso ensino hoje. Jesus viveu a experiência humana. Se ele viveu a experiência humana, ele era humano. E não usou da sua divindade para se defender de certas situações. Ele viveu aquilo ali, ele sofreu. 100% homem, 100% humano. Que possamos
através desse ensino, irmãos, ter essa verdade em nossas vidas. Precisamos ler mais a palavra de Deus, para que no momento propício não venhamos a ser influenciados pelas falsas heresias, pelos falsos profetas, pelas coisas que hão de vir ainda. Precisamos estar respaldados na palavra de Deus, nessa verdade que traz a vida para nossas vidas. Amém? Que vocês tenham um excelente início de semana e que Deus os abençoe e nos guarde de todo o mau ensinamento. Vamos viver essa palavra. É o que eu coloco neste momento, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade por poder tentar lhe explicar algumas dificuldades que muitas pessoas passam por não compreender o que é uma heresia. Então nós estamos aprendendo agora. E na próxima lição, que é a lição de número 9, já vou deixar aqui, já para que os irmãos possam ter a vontade de ler a próxima lição. Leiam a lição, estudem a lição, vejam que verdadeiramente nós precisamos cada dia aprendendo cada vez mais. A lição de número 9, que é do dia 2 de março de 2025, ela vai nos falar quem é o Espírito Santo. Olha, é um estudo muito gostoso, é um estudo muito importante, para que nós possamos assim entender o que é o Espírito Santo. É algo maravilhoso. Conhecemos a Jesus, agora vamos conhecer quem é o Espírito Santo. Amém? Que tenham um início de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus.